Como diriam aqueles locutores do futebol de antigamente, o jogo só termina quando acaba. O pessoal da Daniela, lá em Santa Catarina, até certo ponto estava comemorando um eventual impeachment, afastamento do Moisés. Havia muito diz que disse. Ontem, quinta-feira, havia uma expectativa muito grande que o Moisés fosse afastado, mas quando o ministro do STF, Lewandowski, não aceitou a prorrogação dos prazos, o quadro começou a mudar. E aconteceu aquilo que alguns analistas estavam considerando muito provável já ontem à noite, de que o Moisés conseguiria, no julgamento, se manter no governo. E o impeachment, o afastamento definitivo, não aconteceu e o Moisés volta ao governo. Será uma convivência bastante complicada do Moisés com a vice Daniela. Eles não se suportam, eles não se toleram. O próprio Moisés terá uma dificuldade de reconstruir uma aproximação com o Bolsonaro, que ele fez questão de se afastar do Bolsonaro logo no começo do governo. Ou seja, o Moisés, agora livre do risco do segundo afastamento, ele terá de fazer aquilo que ele não teve capacidade, habilidade e aparentemente interesse em fazer no começo do governo, que é ter uma relação estreita com o presidente Bolsonaro, lembrando que ele, Moisés, só foi eleito governador porque surfou nas ondas, nos braços, na grande maré, no tsunami Bolsonaro em 2018, naquele que é o estado mais bolsonarista do Brasil. Terá ele essa capacidade? É uma incógnita. Como ele vai montar esse governo? Outra incógnita. Como ele fará a aproximação com Bolsonaro? Como ele conseguirá se relacionar com a Assembleia Legislativa? Como será o convívio dele com os representantes de Santa Catarina no Congresso Nacional, principalmente com algumas forças que, por conta dessa falta de habilidade do Moisés, acabaram ocupando o vácuo de aproximação política com o Bolsonaro, caso do senador Jorginho Melo. São muitas as incógnitas. No entanto, o veredito dessa comissão especial foi bastante revelador. Eu acompanhei apenas nos últimos dias os dados e sejamos francos, era um processo que tinha muita inconsistência. Havia muito mais vontade de muitos segmentos do que realmente argumentos jurídicos ou fatos concretos que justificassem o afastamento efetivo. Havia dúvidas quando foi que o Moisés realmente tomou conhecimento, se ele sabia ou não da compra dos respiradores, e foi nesse quadro que o pedido naufragou e o Moisés agora, volto a dizer, assume de novo o governo do estado, alija a Daniela do governo. E como a Daniela tinha se aproximado do PT e de outras forças bastante complicadas lá no estado, vamos ver a habilidade política do Moisés nesse momento. Será um período bastante interessante de observar se o Moisés aprendeu a fazer política ou se ele vai continuar naquela posição de não entender que ele foi eleito graças ao Bolsonaro. Ele não foi eleito por méritos dele. Ele foi eleito por méritos do Bolsonaro, méritos esses que ele sempre fez questão de negar e desconhecer. Portanto, o julgamento acabou, Moisés é o governador de Santa Catarina,
Não há nenhum outro processo no universo próximo, não há nada mais agora. Agora resta essa grande incógnita. Como ele não aprendeu pela realidade, será que a proximidade de efetivamente perder o mandato ensinou algo ao Moisés? Essa é a dúvida. Eu acredito, eu espero, para o bem de Santa Catarina, que enfim as coisas fiquem pacificadas, porque essa dúvida sobre quem é o governador, quem será o governador amanhã, faz um mal muito grande em termos institucionais. E Santa Catarina, que é um estado de uma capacidade laboral imensa, precisa vencer essa etapa conturbada de sua vida política para retomar o seu rumo, o seu caminho e a sua jornada rumo a um período de realmente retomada da economia e da estabilidade política. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.